Me perguntaram como que a constelação familiar, ela vê o propósito de vida, como que ela trabalha com isso. Então, como que a gente explica o propósito de vida nas constelações familiares, né? Existem duas situações. Uma delas é quando você já identifica algo, que você tem um talento, que você tem alguma habilidade para realizar, e você percebe que aquela situação, ela tá rodando, ela tá meio embolada, você não consegue desenvolver aquilo que você veio, que você sente que você tem habilidade para fazer. Então, nessa situação, a constelação ela vai ajudar a desemaranhar, né? Ela vai tirar aquilo que está impedindo você de fazer. Então, quando a gente abre a constelação, a gente vai identificar um emaranhado, né? Que é onde estão aparecendo as desordens, né, as exclusões ou os desequilíbrios, aonde que as 3 leis sistêmicas estão atuando e impedindo de uma forma negativa, né, e impedindo que você consiga se desenvolver. Então, essa é uma parte. E aí o seu propósito, que às vezes está latente, ele fica lá, sendo camuflado, né, pela desordem, ou pela exclusão, ou pelo desequilíbrio nas suas relações. A outra vertente do propósito de vida que a gente pode olhar também é quando a gente não sabe qual é o propósito de vida, e muitas vezes isso acontece porque nós estamos fiéis, né? Nós estamos honrando, nós estamos sendo leais aos padrões que aconteceram na nossa família antes de nós. Então, quando você vai abrir o campo, você percebe que a pessoa, ela está fazendo algo que não é o talento dela, que não é o dom dela, que não é a habilidade dela, mas ela faz isso em honra a algum ancestral dela, em honra a alguém que já realizou aquela atividade, mas que não é a vontade dela, não é a vocação de alma dela, né? Porque todos nós nascemos com algo que viemos fazer, com os nossos dons, com os nossos talentos. Alguém sempre, quando a gente nasce, a gente tem essa habilidade, dons naturais nossos. E muitas vezes nossos caminhos, eles nos levam a realizar esses propósitos, esses dons. Mas, na maioria das vezes, no meio do caminho, tem um emaranhado. E esses emaranhados, eles estão muito ligados a esses ancestrais, a essas histórias, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitas vezes pessoas repetindo as profissões dos seus ancestrais e se desviando, né, do seu propósito, daquilo que a sua alma chama. A gente fala que o propósito de vida é algo que a alma veio fazer, né? E por isso que às vezes é difícil da gente identificar, porque não tá no nosso consciente, não é claro pra gente. A gente vai seguindo, o pai fez, a mãe fez, a gente vai lá, faz também. Às vezes a família inteira fez, então você faz também para você se sentir pertencente, para você poder ser leal a essas pessoas, para você pertencer, para você honrar. E aí você se perde da sua alma, se perde da sua essência, do seu dom, daquilo que você veio realizar. E a constelação, então, esclarece isso. O movimento é sempre nosso, né? É sempre de quem constelou. E aí ele vai, é como se a gente estivesse tirando aquele emaranhado, aquela visão, a gente vai restabelecendo que a crença, né? Ela tá quebrada. A gente vai restabelecer isso, dizer, olha, você não precisa fazer igual para pertencer, você não precisa sofrer para pertencer, você não precisa se desconectar da sua alma para fazer parte, né? E aí você pode seguir o seu dom sabendo que você pertence e que tá tudo bem.